Buenas, pessoal, mais um vídeo do 420 geossegundos, canal onde eu faço um final de funil, uma depuração, uma sintetização de vários sites, notícias, relatórios que eu assino, são pagos, relatórios gratuitos, canais de YouTube e analistas políticos, enfim, que eu aprecio o conteúdo, que eu consumo conteúdo e tento sintetizar aqui para vocês. Nessa semana, né, eu acabei me detendo no relatório que eu recebi da Quest, muito bacana, muito robusto, muito bem preparado. A Quest é, sem dúvidas, uma das maiores empresas de pesquisas do país, e eles fizeram uma pesquisa sobre o STF. Eu vou tentar trazer uma análise dela aqui para vocês, de uma maneira muito sintética, né? Sintética e sintetizada. Editor, puxa a vinheta aí e vambora. Bom, o Supremo Tribunal Federal, não há dúvidas nenhuma que ele está em xeque no nosso país. Está no epicentro. Não por um processo, nem por uma grande decisão com repercussão geral, mas por uma dúvida que não sai da boca, do pensamento, da visão de quem acompanha a política nacional. O STF. Eu vou colocar assim, vamos lá. O STF ainda é ou pode ser chamado como o árbitro da democracia? Ou a gente pode dizer que ele virou um jogador na arena política nacional? Essa é uma pergunta bem pertinente e a Genial Quest, que é uma empresa, fez uma pesquisa bem robusta, muito bem lastreada, que mostrou que o Brasil está dividido ao meio nessa questão. E eu vou trazer alguns dados aqui. Começando, 35% da população aprova o STF. Outros 30% desaprovam. Uma margem muito pequena. E tem mais um dado. 32% simplesmente não ligam para o que acontece no STF. De certa maneira, os números médios, eles mostram algo que realmente importa. O STF acabou virando uma extensão da arena política e uma extensão da polarização nacional. É interessante isso. Os eleitores do Lula, em geral, 2/3 deles, aprovam o STF, conforme a pesquisa Quest. E quem votou no Bolsonaro, a maioria, 2/3, reprovam. Ou seja, a mais alta corte do nosso país, o grau máximo de recurso, já não depende mais do que ele julga. E quando alguma questão chega na Suprema Corte, ou vai ser analisada por ela, parece que dá a entender que importa mais como aquilo que vai ser debatido, juridicamente falado, apoia ou vai repercutir a favor. E a Quest foi além também. Ela tentou abordar o Alexandre de Moraes. E 44% dos brasileiros defendem a firmeza dele no combate ao suposto golpe de 8 de janeiro. Isso é um dado interessante. 44% também, que é quase um espelho, criticam o STF e o acusam de autoritarismo. É um empate perfeito. Isso, estatisticamente, é uma coisa bem difícil de acontecer. Na esfera lulista, 72% defendem Alexandre de Moraes. Entre os bolsonaros, 80% o criticam ou o contestam. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes hoje é um símbolo. Ele se tornou um símbolo, talvez maior que a própria corte hoje. Porque para alguns ele é um herói da democracia. Para outros, ele é o rosto da perseguição. Ele é a personificação de uma ditadura.
Outro dado que é interessante também trazer, e eu estava aqui analisando, e para mim ele é o mais preocupante, é a indiferença da população referente a tudo que está orbitando lá, na Suprema Corte, em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, 32% da população não sabem, não opinam ou não ligam para o que o STF faz. Esse grupo é composto quase que em sua maioria, e é o novo eleitor, que são os jovens. São as pessoas que estão em menor idade escolar ou não têm escolaridade, beneficiários também dos programas sociais que compõem esse grupo. São as pessoas, de certa forma, o Brasil real ou o Brasil do futuro. Porque uma parte é dependente do governo e outra parte vai ser o futuro do país ainda, que são dependentes economicamente das famílias, enfim, etc. Para esse Brasil, para essas pessoas, para esses jovens, o Supremo é distante, é uma coisa técnica, é irrelevante, não é raiva, é uma desconexão. E isso é mais perigoso do que a própria crítica. Até essa semana eu falava sobre isso com um amigo, que a falta de conexão das ações do STF com a realidade parece tornar distante a ditadura ou os exageros da corte, né? Enfim, a pesquisa também mostrou como a informação molda a percepção e o canal por onde a pessoa se informa. Ou seja, quem assiste pela televisão, rádio, tende a aprovar mais o STF. E as pessoas que se informam mais por redes sociais, grupos de WhatsApp, TikTok e YouTube, tendem a desconfiar mais, ou seja, confiar menos na instituição do STF. De uma certa maneira, o STF está sendo alimentado pela mídia tradicional e contestado pelas mídias sociais e grupos de WhatsApp, mídias informais. Eu posso entender, tenho entendido que a Suprema Corte está chegando no momento de cheque, ainda mais com essa crise internacional que está circundando os ministros. A imagem da corte, a reputação está disputada. Ela é atacada e defendida como se fosse um partido. O que é a pior coisa para um país, porque acaba tornando um local que deveria ser de recurso, de garbo, de excelência, como uma arena política. E pior, uma extensão da arena política. Eu vou colocar aqui o link também para vocês verem da pesquisa Quest, que ela não mostra só com estatísticas. Ela mostra que o Supremo está já numa berlinda de posicionamento, que é urgente a necessidade é urgente a necessidade de se reposicionar. Afinal, como uma corte de verdade, e não ficar parecendo uma trincheira, como tem sido ultimamente. Porque ele acaba se tornando um fato de narrativas, um fato político partidário praticamente, e não algo vinculado à justiça, e arranhando todo um sistema. E aí eu fico nessa dúvida, né? Com esses dados, eu vou deixar o link novamente, eu estou dizendo isso aqui para vocês olharem a pesquisa, porque ela é bem interessante, é um PDF muito bacana. Dá uma olhada, vê se tu concorda com o que eu trouxe aqui. E comenta, enfim. Se puder também curte o vídeo. Essa crise que o STF vive, sem dúvidas, está tornando a Suprema Corte do nosso país mais um fato de narrativa, uma extensão da arena política, uma extensão partidária, uma trincheira de argumentação e, inexoravelmente, também o nosso país se aproximando cada vez mais de uma ditadura. E o pior ponto disso tudo, a população desconectada, sem entender o que acontece. Só isso aí, curte aqui, valeu, até a próxima, forte abraço.